bonito, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do ConfioCast, o seu podcast do negócio e saúde capilar. Aqui nós abordamos temas relacionados ao marketing financeiro, sobre saúde especificamente, temas técnicos e profissionais para fazer o seu negócio capilar crescer. E nesse terceiro episódio, temos um convidado aqui que a Fabi vai apresentar para vocês. E eu sou Roberta Santos, tricologista. Sejam bem-vindos, meus bens. Eu sou a Fabi, especialista em marketing para a saúde capilar e também host deste podcast maravilhoso de saúde capilar, que é o ConfioCast, né? E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa, é um homem, tá? Muito de boas, muito tranquilo, muito zen, né? Que é o David Alves, que é mestre em tricologia. Deixa eu ler aqui para não errar nada. Ele é mestre em tricologia, professor na UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, e ninguém melhor para se apresentar do que ele mesmo, né, David? Olá, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui. Gostaria muito de agradecer o convite de vocês, né? E para mim é uma honra estar aqui e me apresentar. Eu sou tricologista, então eu formei na área das ciências da saúde. Eu fiz enfermagem na Universidade Católica de Minas Gerais. Depois eu fiz uma especialização de 2 anos na Embi Morumbi, em São Paulo. E fiz o meu mestrado, acabei de defender tem aproximadamente uns 2 anos, na UFMG, no Departamento de Fisiologia, onde eu desenvolvi um tônico capilar para alopecia androgenética. E o que mudou a minha vida foi quando eu comecei a estudar profundamente o cabelo como biomarcador de saúde. O que isso significa? Através do cabelo e de algumas manifestações, sejam elas benéficas ou maléficas, eu consigo perceber o processo de saúde ou um processo de adoecimento que o indivíduo esteja. Então, para mim é muito bom estar aqui hoje para a gente compartilhar desse assunto tão diverso e poder colaborar com os nossos profissionais e enriquecer os nossos conhecimentos juntos. Muito bem-vindo, David. Muito bem-vindo. Vou te fazer uma pergunta assim bem atípica. O que é o cabelo? Então, para mim o cabelo é um biomarcador de saúde, né? Você já me pegou e para mim isso é ótimo. O cabelo se torna um biomarcador de saúde a partir do momento que eu começo a percebê-lo não apenas pelo senso estético. O cabelo ele traz outras finalidades. Além de saber que no contexto histórico nós temos as simbologias do cabelo, sim, de acordo com as culturas, sim, nós também vamos ter fundamentos que comprovam que o cabelo é um biomarcador de saúde. O que eu quero dizer com isso? Através do cabelo, ele sendo um órgão não vital, eu consigo observar se esse indivíduo está tendo alguma alteração que está levando ele a um processo de adoecimento. E um dos pontos muito importantes é como eu tenho como premissa a saúde como a nossa maior riqueza, usar o cabelo para identificar esses fatores colaboram tanto comigo enquanto profissional como ser humano. Porque através do cabelo e da sua comunicação eu vou conseguir estabelecer um padrão tanto de tratamento como um padrão de observar em que ponto e em qual caminho meu paciente está ou um possível paciente vem estar em momento que ele venha me procurar. Biologicamente, o cabelo ele foi criado para nos proteger o couro cabeludo, né David, do sol, enfim, dessas avanças aí, né, de proteção mesmo do nosso crânio, né? E o cabelo, ele tem uma história. Ele era, na época, né, da Idade Média, o cabelo ele era tipo marcador de nobreza, inclusive, né? Naquele sentido, os nobres usavam perucas, quanto maiores as perucas, maior era né, o porte, maior era a hierarquia. A gente tem o Sansão também na questão bíblica sobre o cabelo, que a força de Sansão estava nas madeixas, né? Então, o cabelo ele tem todo esse histórico aí, até poético, né, em nossa vida, na história, né? As mulheres, Afrodite tampava o seu corpo, né, os seus seios com os cabelos. Então, é uma história de amor que o ser humano tem com os cabelos. Sim. E quando o ser humano começa a perder o cabelo? E aí, como é que fica? Isso é um ponto muito importante, né? Porque a partir do momento que você perde o cabelo, além das suas questões emocionais, das questões simbólicas que isso representa, sim, é interessante pensar nele como biomarcador de saúde justamente por isso. O que eu preciso de perceber?
Quando o meu cabelo ele está perdendo a sua função, eu tenho uma célula que produz esse cabelo. E essa célula está fundamentada no folículo piloso, que é a célula responsável por produzir o cabelo. E o interessante é que para que eu tenha uma determinação da sua ausência, essa célula está me mostrando uma disfunção. Isso está relacionado a um processo regenerativo do corpo natural. Por exemplo, vou dar um exemplo claro que algumas pessoas e nós, enquanto tricologistas, vamos observar. Quando eu tenho uma dermatite, uma caspa, o que está acontecendo? Eu estou acelerando o processo de morte de uma célula que deveria ter um tempo determinado. Sim. O importante e o interessante na ciência é que a gente vai percebendo ao longo do tempo que a pessoa começou a perder cabelo. Se eu tenho uma visão integrativa e eu observo não o processo da doença, mas o processo de adoecimento, eu estou percebendo que existe uma disfunção nesse processo regenerativo. E uma célula não vital está parando de funcionar. Então significa que o meu corpo está me comunicando de alguma forma. E é muito interessante você trazer isso, porque quando eu pego, por exemplo, Sansão, que é um exemplo bíblico interessante, é justamente isso. Quando Sansão ele começa a perder o seu cabelo, ele está perdendo a sua força, e a sua energia, é aí que eu queria e chegar. o seu potencial biológico, né? E isso é muito interessante. E faz todo sentido se a gente for alinhavar isso na questão da medicina. Exatamente. Ele poderia estar doente. Exatamente. E naquele momento, naquela época, não se tinha uma percepção científica que conseguia mensurar que a ausência do cabelo estava demonstrando uma deficiência no processo regenerativo do corpo de Sansão, por exemplo. E aí é interessante a gente começar a perceber esses encaminhamentos. Uma das coisas que nos aproximou muito foi essa percepção de realmente perceber o cabelo sobre um outro viés que está além do senso estético. Sim. E não ignorar o senso estético. Lembrando também que o senso estético pode ser um fator divisor de águas sobre o seu potencial de saúde. Por exemplo, se eu tenho uma pele muito mais revitalizada ou adequada, essa pele ela tem um fator de saúde que é promovido através da forma como o seu indivíduo cuida. E aí nós entramos em outra característica que provavelmente a gente vai bater vários papos aqui em relação a isso, que está relacionado que o tratamento ele tem uma relação comigo enquanto profissional, mas existe uma responsabilidade do indivíduo entender que ele favorece o nosso tratamento se ele assumir todas as mudanças de comportamento que são necessárias. Né? O ser humano é muito complexo, né? E o cabelo faz parte dessa complexidade, né? Exatamente. David, você fala, né, nas suas redes sociais sobre medicina integrativa, biofísica, biorressonância, biofeedback, bio tanta coisa, né? Vamos começar pela medicina integrativa, né? Para aquelas pessoas, aquelas profissionais que estão começando na terapia capilar, ainda não se formaram, que estão ali dando os primeiros passos. Qual que é a diferença entre a medicina integrativa e a medicina tradicional que a gente conhece? Um dos grandes pontos que tem sido discutido hoje é que a medicina tradicional ela está muito relacionada à doença. Então ela trata a pessoa doente. E a medicina integrativa, o nome integrativo está dizendo de um olhar integral, onde eu não segrego o meu paciente. Por exemplo, nós sabemos que hoje é muito comum você ter uma especialidade. Então você tem uma especialidade, por exemplo, para dermatologia, você tem uma especialidade para ginecologia. Mas nós entendemos que quando eu penso na medicina integrativa, eu não estou segregando esse paciente. Ele tem problema de pele, e esse problema de pele, por exemplo, pode estar relacionado a um problema gastrointestinal. Uhum. É muito interessante pensar um pouco nisso. Então eu não segrego, não ignorando que as especialidades são interessantes e fundamentais em algum ponto também. Um outro ponto muito importante da gente analisar nesse momento está relacionado à causa que promove o adoecimento. Vou te dar um exemplo claro. Eu tenho um paciente que, por exemplo, teve um diagnóstico de diabetes. E aí, ele, por ter esse diagnóstico de diabetes, vai ser prescrito uma medicação para tratar a diabetes. Mas eu esqueço de rever que existem coisas que fundamentaram o despertamento da doença do diabetes, que pode ser uma relação genética. Então, se eu como, por exemplo, muitos alimentos fast food, se eu como muito açúcar, se eu tomo muito bebida alcoólica, isso pode favorecer o adoecimento precoce. Então, a medicina integrativa ela vai fazer uma triagem no indivíduo, não segregando ele e trazendo as possíveis causas daquilo que levou ele até o processo de adoecimento. E, para isso, nós vamos tratar a causa. Se eu trato a causa, eu evito a doença. Além disso,
com isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o quê? Um custo menor e nós vamos ter uma pessoa saudável. Então, a premissa da medicina integrativa é a saúde e não a doença. E aí está o grande diferencial. A saúde, não a doença. Exatamente. E assim, numa sociedade que a gente está tão acostumada com a medicina tradicional, a medicina integrativa é relativamente nova, né? Sim. E assim, e como que a gente faz assim para mudar a consciência das pessoas sobre a necessidade da medicina integrativa? Eu estou perguntando porque eu tenho amigos médicos, inclusive um deles é influencer, bem influencer, e ele fala muito mal da medicina integrativa. E como lidar assim, com essa crítica, né? São duas perguntas, né? Então, Sim. a primeira pergunta, como mudar esse nível de consciência das pessoas? E como lidar com essas críticas dos médicos tradicionais, assim? Sim. Uma das coisas que sempre vem como crítica, e eu acho que a gente precisa de analisar essas críticas, está relacionado à questão dos estudos. Não existe nenhum estudo que respalde, por exemplo, a medicina integrativa. Vou te dar um exemplo claro. Na medicina alopática, quando uma pessoa tem, por exemplo, uma deficiência de vitamina D, a primeira coisa que é prescrita para essa pessoa que tem uma deficiência de vitamina D, normalmente é uma suplementação com uma alta dosagem. Sim. Né? E para a gente, inclusive, a vitamina D é fundamental em relação ao cabelo. E as né? pessoas acham que é só tomar sol, né? Vitamina D, mas não, né? Mas aí, olha Vitamina só, você D já tem- está, inclusive, com o pensamento alopático. O que o alopata faz? Não, se você está com deficiência de vitamina D, a primeira coisa que nós vamos fazer é te fazer uma suplementação. Só que a gente esquece que a melhor fonte de vitamina D para absorção é por via transdérmica. E quem oferece essa oportunidade do seu corpo absorver a vitamina D? O sol. Olha que interessante. Não E aí, sabia. olha que coisa interessante. Quando você toma a vitamina D em alta concentração, você precisa do fígado para metabolizar essa concentração de vitaminas e para que, de alguma forma, você tenha uma quantidade, uma viabilidade disso na célula. Só que com isso você gasta muita energia. Você gasta muita energia para todo esse processo. Se eu penso na vitamina D através do sol, o que eu estou tendo? Eu estou trazendo um benefício. Primeiro, que ele é gratuito. Todo mundo tem disposição para isso. E segundo, que a viabilidade por via transdérmica é muito menor. Então eu não vou precisar meu corpo não vai fazer muito esforço para ter a administração dessa vitamina D. E aí, o que todo mundo começa a falar? Talvez você também me falaria, ou você, ou a Roberta. David, mas é muito difícil hoje tomar sol. O problema é que com o mundo moderno, nós trazemos uma anormalidade para aquilo que deveria ser natural. Exatamente. E aí que eu acho que está o grande ponto. Um outro ponto muito interessante da gente avaliar é o incentivo em estudo. Quando eu penso em fundamento científico, nós estamos falando de publicações de estudos e de artigos, que dão fundamentos e embasamento para aquilo que a gente está falando. Mas, por exemplo, quem são os maiores investidores em estudos na medicina tradicional? São as indústrias farmacêuticas. E aí, hoje, não tem como se questionar que o investimento está. Se eu consigo desenvolver um medicamento que vai favorecer a venda desse estudo, vai favorecer a venda do medicamento que eu estou comprovando que ele é legal, eu estou o quê? Induzindo as pessoas a consumirem meu medicamento. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o que a gente está com o cabelo, não, mas eu queria muito a sua opinião, porque eu acho interessante. A questão da pandemia do Covid sempre foi o meu ponto de vista como profissional da saúde. Tínhamos um vírus ali. Exato. Né? E aí foi aquela batalha, aquela luta de vacina, né? Os contra-vacina, os negacionistas, os pró-vacinas, aquela confusão toda. Mas e se nós tivéssemos exatamente tratado a imunidade da população? Sensacional. Seu raciocínio é incrível. Olha que ponto interessante que está relacionado a uma percepção da medicina integrativa. Nós temos uma coisa no nosso corpo que se chama eixo neuroendócrino imunológico. Está relacionado às questões comportamentais, às questões imunológicas e às questões hormonais. Olha que ponto importante. Nós temos vários micro-organismos. Nós temos bactérias, nós temos fungos, nós temos vírus e nós temos parasitas. É muito importante a gente perceber que vírus e fungos está relacionado a uma questão imunológica. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma baixa imunidade, esse vírus tem um comportamento muito mais acessível ao seu corpo. Lembrando que nós temos uma coisa que se chama microbiota ou hospedeiro, por exemplo. Nós podemos ser hospedeiros intermediários ou hospedeiros definitivos. Por exemplo, nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células sobreviventes. O que determina a presença desses micro-organismos no nosso corpo
está relacionado a como que o seu corpo tem essa composição. Como que o vírus vive no meu corpo? Ele vive em um lugar que tem baixa oxigenação, um pH ácido e baixo nutrientes. Sim. Se eu sou um indivíduo que não cuida da minha saúde, vai ser muito mais oportuno para que esse vírus ele viva no meu corpo, e com isso eu vou gastar muito mais energia para combater as toxinas que esse vírus emitiu por Sim. fazer parte do meu corpo. E aí é muito legal você trazer isso para a gente, Fabi, porque tem uma outra questão muito interessante de se analisar. Ao momento que as pessoas têm o Covid, o que necessariamente começou a acontecer com mais de 90% dos pacientes? Perderem cabelo. E por que as pessoas começam a perder cabelo ao ser contaminadas com o Covid? Porque eu tenho que tirar de onde é menos importante para colocar onde é mais importante. E o que é mais importante? Combater as toxinas do vírus para que ele não tenha um nível de propagação e inflamação sistêmica. Olha, no que meu interessante. mestrado... É por isso que o cabelo cai, Exatamente. né? Para quem tem Covid ainda, que não acabou o Covid. Exatamente. Mas não, e aí não não é só o Covid, é qualquer dengue. tipo de inflamação viral. Exatamente. Dengue, Exatamente. né? Outras inflamações, gripes muito fortes, né? Processos febris. Olha que coisa curiosa. No meu mestrado eu estava estudando as inflamações sistêmicas do corpo, né? E um ponto importante, existe um estudo que foi feito na Coreia, e eles começaram a identificar que as pessoas que foram acometidas com Covid e eram calvas tinham óbito mais recorrente de quem foi acometido com Covid e não tinham nenhum problema com alopecia. Aí eu comecei a pensar sobre isso. Nossa, peraí, não entendi. Repete, porque acho que quem está assistindo também não entendeu. Vamos voltar. Vamos lá, volta lá. Você tem um estudo que são um estudo de vários pacientes. E aí você tinha pacientes que eram calvos e pacientes que não eram calvos. E todos eles tiveram Covid. Então, eles analisaram que as pessoas que tinham Covid e que tinham um diagnóstico de alopecia ou calvície, morriam com muito mais facilidade do que as pessoas que tinham Covid e não tinham alopecia. É mesmo? Aí, qual que é o grande rumor do estudo? Como ainda não foi aprofundado muito esse conhecimento, qual que é o grande rumor? Peraí, se a pessoa tem calvície ou ela teve alopecia, está demonstrando que ela está tendo uma priorização metabólica. Significa que ela não tem uma quantidade de nutrientes, oxigênio suficiente para viver uma vida com um bem-estar adequado. E aí o que ela tem? Ela tem um comprometimento disso. Onde falta? Falta no cabelo. O problema é que a gente padronizou isso como apenas um padrão genético. Isso está relacionado, se o pai dela é calvo, ela também vai ser calva e não tem muito o que ser feito. E nunca foi tratado como doença, né? A calvície é uma doença. Exatamente. E não é tratado para for perder cabelo mesmo ou ficar careca. Exatamente, porque pela genética, pela epigenética, enfim. Mas é uma doença. E o corpo está sofrendo com essa doença. Exatamente. E uma doença cometida por um processo inflamatório. Olha que interessante. Isso já entra na minha próxima pergunta, que é: meu pai é calvo, eu também vou ser calvo? É meu destino ser calvo, porque meu pai é calvo? Ótimo. Então, aí eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco com prova social. E eu sou um exemplo claro disso. Meu pai hoje tem 67 anos. Meu pai ficou calvo com 32, 33 anos. Papai já estava calvo. Eu tenho um irmão que fez um implante com 37 anos. O calvo dele era o quê? Aquele calvo? Meu pai é 100% calvo. É o franciscano. Não, papai era 100% mesmo. Ele só tem essa região aqui da frente. Né? Sério? Ele só tem dos lados. Exatamente. Papai atualmente é isso. E um fator curioso, já que a gente está falando muito no cabelo como biomarcador de saúde, hoje meu pai toma aproximadamente uns 13, 14 medicamentos. Nossa. Desde remédio para pressão alta e antidepressivo. E aí é muito interessante que eu volto a falar sobre o eixo neuroendócrino imunológico. E eu queria muito chamar a atenção de vocês para isso. Porque muitas vezes a gente fala assim, seu cabelo está caindo por causa de estresse. E a gente banaliza. O estresse, ele tem uma consequência muito grave na nossa saúde. Sim, e por isso o cabelo é fisiológico, sofre. né? Exatamente. Ele Fabi. é fisiológico. Extremamente fisiológico. E por isso a gente acaba tendo um acometimento do cabelo. Mas então, meu pai aos 32 anos ficou calvo. Meu irmão tem 39, eu tenho 41. Seu irmão é calvo? Meu irmão fez um implante com 37 anos de idade. E por que você não tratou seu irmão? Cara, vamos lá. E eu estou com 41 anos e eu tenho algumas características de afinamento, principalmente na região da hairline, mas eu sou um exemplo clássico e eu não faço e não fiz uso de finasterida,
Não precisei. Eu sou tricologista e faço uso da terapia capilar? Faço. E acho um ótimo recurso e por isso eu sou consequência disso. Mas mais do que isso, a gente trabalhou num outro padrão. Eu não estou repetindo os mesmos padrões que meu pai e meu irmão como faziam. Isso que eu queria saber. Você chegou a ter calvície e tratou, fez um tratamento como é que fala? Preventivo? Sim. Ou você não chegou a ter calvície e já começou Não, a na se verdade, prevenir? eu cheguei a ter uma calvície de grau 2, mais ou menos. O que é isso? É como se eu tivesse um afinamento bem considerável na região da hairline. São algumas características de uma alopecia Hairline androgenética. aqui? É, essa região da testa aqui. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a observar isso e o mais coerente da vida, né? E os dramas da vida, eu falei, nossa, eu sou tricologista, se eu ficar careca, como é que eu vou tratar de uma pessoa? Exatamente. E é claro que eu tenho amigos, inclusive hoje, que são calvos e que são tricologistas, mas o quê? Se acordaram muito tarde para isso. E aí, quando eu observei isso tudo, eu falei assim, peraí. E eu comecei a fazer as terapias capilares, eu fui muito efetivo em algumas coisas que eu fiz, mas eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que perpassavam por mais do que isso. E aí eu fui analisando outras coisas que promoviam esse processo inflamatório do meu corpo. E aí eu tive um ganho sensacional. Sim. Então, gente, o que eu quero dizer aqui é que eu não posso anular que a terapia capilar é fundamental, mas existem outros fatores, e aí que está o grande eixo da nossa discussão, que é tratar a causa. O que está promovendo e o que a Fabi está falando muito bem aqui para mim. Tipo, alopecia, se eu considero ela como uma doença, e eu penso que a ausência do cabelo está me demonstrando um processo de adoecimento, eu preciso tratar de dentro para fora e eu preciso tratar de fora para dentro. E aí a terapia capilar é muito importante. Eu falo com meus pacientes, é como se eu estivesse tirando a energia, eu sou a energia que o corpo dela não tem para oferecê-la. Então, quando eu uso um óleo essencial, quando eu uso um laser terapia, quando eu uso um microagulhamento, eu sou a energia de dentro que ela não tem. E eu pego ela pela mão e falo assim, ó, estou te ajudando em relação a isso. Mas se eu não tratar de dentro para fora, o que normalmente começa a acontecer? Se eu paro a terapia, volta a cair tudo de novo. E por isso é muito importante ter toda essa percepção. Então, para resumir a minha resposta não necessariamente se meu pai é calvo, eu também vou ser. Agora, depende de mim me esforçar para não me comportar como ele e ter profissionais que me ajudam num caminho que evite esse processo de adoecimento e esse afinamento capilar. O importante também é que as pessoas saibam que a calvície, você tem alopecia androgenética, você não deixou de ter porque você não perdeu o cabelo, né? Exato. Que a alopecia androgenética, a calvície, ela não tem cura, mas ela tem controle. Exato. Ela está controlada, você tem, né? Muitos pacientes da minha clínica também, David, né, na avaliação, quando a gente está conversando ali sobre a saúde, sobre o dia a dia, falam, olha, na minha família não tem ninguém com calvície, não tem ninguém calvo, não tem ninguém careca, não acredito que eu tenha alopecia androgenética, e a gente vê todo um padrão de androgenia naquela pessoa. E deixar muito claro que a gente pode ter o gene ali, até do 7º, acredito, me corrija se eu estiver errada. É isso mesmo. Do 7º antepassado ali. Exatamente. Então, você pode sim ter alopecia androgenética, mas não ter ninguém próximo a você que tenha. O importante é ser avaliado por um bom profissional para exatamente a gente entender esse processo. Porque tem muitas pessoas que têm alopecia androgenética, também que chegam na clínica, e está com uma queda capilar intensa, e acha que está com queda capilar intensa por causa da alopecia androgenética. Mas, na verdade, ele tem alopecia, mas ele também tem queda capilar, que está sendo causada por outros fatores e com outros sintomas. Então, muitas vezes, tem conjuntos de... Tem paciente que tem 4, 5 doenças ali. Aí tem uma cicatricial, aí tem uma alopecia androgenética, tem um eflúvio telógeno, que é queda intensa, né? Então, e muitas vezes a causa disso é um adoecimento, uma única coisa que a gente tem que fazer essa investigação para tratamento. Exatamente. Então, eu acho muito interessante essa linha sua de tratamento, também a minha linha de raciocínio. E quando as pessoas entram em contato comigo, eu sempre falo, a gente tem que entender o que está acontecendo com a sua saúde, que está afetando os seus cabelos. Exato. Né? Então, essa integralidade, não sei se existe essa palavra em português, mas se não existe, eu acabei de inventar, Aurélio, vamos colocar. Existe. Tudo que você colocar dade no final, existe. É muito importante no nosso trabalho, para a gente ter sucesso em nosso trabalho.
né? Exatamente. Eu acho isso muito, muito interessante. Agora eu quero pedir a opinião de vocês sobre um vídeo, tá? Mas tem um assunto sério, mas o vídeo é engraçado. Se esse cara fosse seu paciente, teria salvação? A gente até suspira um pouco fundo. Né? Eu já tô pensando em que tipo de coceira que é essa. Se é uma Isso, eu já ia perguntar isso. Se ele tá com fungo, Exatamente. deve estar com fungo com aquela prótese. Essa cola deve causar um problema. Nossa. Então, é uma coisa maravilhosa que eu penso enquanto tricologista, eu acho que isso mudou a minha vida. E eu acho muito importante quando você faz uma coisa e você sabe que isso tem sentido para você e você tem coragem de assumir tudo aquilo que você dispõe para que outra pessoa faça e você sente os desafios. Mas já vendo esse vídeo, vendo esse cara coçando, eu preciso falar disso. Por exemplo, a gente percebe nitidamente que ele é uma pessoa que está acima do peso. Sim, fato. E o que eu falo muito com os meus pacientes é assim, Caramba! você não conseguiu Eu já observar tava, isso? então, eu já estava imaginando, eu ia perguntar sobre isso. Essas perucas coladas, isso pode provocar doença, não? Sim, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, inicialmente, é que a primeira coisa que você me pergunta é, David, tem solução para ele? Teria A grande solução questão é pra que ele? quando eu coloco no ponto É sobre muito o feio isso. sobrepeso Acho que pode e dar sobre essa pause nesse vídeo. coceira, sobre essa coceira, está relacionado ao seguinte: quais que foram as consequências e as ações que essa pessoa tomou que levaram ele a ter essa ausência de fios nessa proporção na idade que ele tem? Eu sou capaz de arriscar que esse cara é hipertenso. Tenho quase certeza. E aí, eu acho que o primeiro ponto tá aí. Eu vi um profissional, talvez você conheça, Fabi, que é o doutor... Roberto. É Roberta? Ai, gente, é ela que é Fabi, É, você é Roberta. é. Roberta. Eu já contei aqui. Você me chamou de Fabi 4 vezes. Então, mas agora vai certo. É a segunda vez que eu ouço. E ele fala de uma coisa que é muito importante, é o seguinte: das premissas de qualquer profissional é que na hora que o seu paciente chega na sua frente e ele começa a falar da vida dele, você consegue perceber se ele vai ter êxito ou não no tratamento. Exato. E você foi muito feliz, Fabi, em trazer pra gente um exemplo desse. Por quê? O que determina êxito no tratamento ou não, primeiro, é o paciente se comprometer com o tratamento. Verdade. E segundo ponto que ninguém leva a sério, eu queria chamar a atenção para os profissionais e para todos que estão nos ouvindo e nos vendo, é o seguinte: a consequência dessa ausência de cabelo dele para essa prótese que ele está agora são fatores de 20, 25 anos, às vezes, né? Que ele vem perdendo cabelo. E o que a pessoa acha? Que ele vai começar um tratamento capilar e que com 6 meses a gente vai conseguir o nível de repilação que ele perdeu Não, no três, é nível. três, muito, geralmente três. é 3 já. Eles acham que 3 já ia estar Isso. cabeludo. Então, assim, teria uma solução nesse caso? Eu, sinceramente, com toda a minha experiência, eu Não. acho que eu não tenho uma solução para ele. Também não tem. Mas uma consciência que eu traria para ele, eu falei assim: olha, essa sua ausência de cabelo me leva a uma percepção de que você precisa de cuidar da sua saúde para que você não tenha outras consequências. E aí eu volto a dizer: se a saúde é a minha maior riqueza e eu realmente quero cuidar dela, eu vou me atentar à forma como meu corpo está me comunicando comigo, e o cabelo está sendo um ótimo amigo, me dizendo que a forma como eu conduzo a minha vida não é uma forma saudável. Exato. E quando eu vejo um vídeo assim, né, eu já olho com o olhar de profissional de marketing. Então eu Sim. fico imaginando como fazer para converter uma pessoa dessa, para uma pessoa que compra peruca autocolante, para uma pessoa que vai fazer um tratamento capilar. Será que essa é uma fatia do mercado que gosta de economizar, que quer economizar? Ou será que ele não tem conhecimento de que ele poderia fazer um tratamento capilar e resgatar os cabelos dele? Eu fico pensando sobre isso, né? Acho que, na verdade, são os dois, né? Enfim, mas aquele caso ali dele, ali não vai nascer mais cabelo, ali já perdeu. Agora o que resta Meio é que cuidar da cicatrizou. saúde, cicatrizado. Exatamente. O que resta é cuidar da saúde. Eu trouxe mais um caso que está muito na mídia agora, que é da Gretchen, né? O caso da Gretchen. E, assim, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou assim, ó: fora a dermopigmentação, estou fazendo um tratamento com injeções, gente. Recuperei meu cabelo, olha isso. Estou até fazendo topete. Isso agora, né, em 2024. Em 2023,
ela... Não, foi agora. Ela falou assim, aí o cabelo dela vocês viram, né? Tá só um pouquinho e tal. Aí ela falou, agora está frio, então eu já estou aqui para colocar um mega hair de fita. Não preciso usar mais o mega de colinha, de queratina, aquele que coloca fio a fio. Eu até trouxe um vídeo também da Gretchen e eu fiz uma retrospectiva. Dá pausa aí, por favor, só para eu explicar aqui. Obrigada, Ivan. Eu fiz uma retrospectiva da Gretchen desde novinha, né? O cabelo da Gretchen desde novinha até 2023, onde ela fez a dermopigmentação, né? E 2024, agora que ela tomou consciência que ela tem que fazer terapia capilar e tratamento, né, de tricologia. Então pode soltar aí. Só não tem a música. Quer cantar, Roberta? Dançar? Roberta vai dançar a cara aqui. Dela, né? Eu danço, mas tem que pagar. Conga lá, De graça eu não conga. danço, Vai, não. Roberta, Não, canta. de Conga, graça eu não conga, danço, não. conga. Eu estou super mercenária agora. Quem quer me ver dançar tem que pagar. E pagar caro. Olha que ela cabelo vai nos lindo, pagodes, né? hein? Lindo, né, gente? Não. E ela era linda, né? Vamos combinar. Ah, não, linda ela nunca foi, né? Vamos Ah, combinar. eu achava ela linda, essa olheira gente. aí não Eu dá, achava não. ela linda. Olho Mas olheira fundão. bota uma... Ah, eu Mas a sempre dela achei não ela tem bonita. jeito, ela é igual um guaxinim. Ah, não, eu sempre achei ela bonita. 2002, Olha aí. 2005. Você vai reparando que aí, conforme a idade vai aumentando, o cabelo Sim. vai diminuindo, né? Sim. E assim, as pessoas ficam criticando muito, cara, mas eu acho que isso é normal, o cabelo, a pessoa ir perdendo cabelo, né, com o passar dos anos. Então, não é porque a mulher é famosa que ela tem que ter o cabelo sempre radiante, né? Diminui, mas se tratar, tem cabelo. Aí, 2023, 2024, peruca, né? Aí, você podia colocar o áudio pra gente? Só esse dedinho aqui, que a gente vai deixar pra fazer semana que vem. E já posso colocar o meu mega hair de novo, ficar plena e linda. Olha aqui que você recuperou todo o meu cabelo, olha a franja crescendo com força total, olha aqui, a franja vindo com força total, olha. E vai colocar mega. Nesse tiquinho ali. E aí, gente, mega de fita ou não numa situação dessa? Qual a opinião dos profissionais? Ela tem que se tratar, ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um psiquiatra, ele tem muitas nuances ali, de partes emocionais, parte químicas Cadê que ela o utilizou. vídeo? A Solta parte aí. química que ela utilizou nesse cabelo ali, o adoecimento desse cabelo com o tempo. Ela também deve estar com a saúde toda debilitada, não tratou quando devia ter tratado, casou e descasou trocentas vezes. Gente, é muita nuance ali. Você acha que o muita casamento nuance. é uma causa de queda capilar? Ela casou o quê? Esse 18 assunto vezes? é novo. Vamos anotar isso. Ela aqui. casou o quê? 18 vezes? Não sei, 8? Nossa, Gente, Gretchen cara! é um... Gretchen, o seu diagnóstico está dado. Para de casar. Gente, não. É uma pergunta que tem na minha ficha de anamnese, né? Você é casado ou é solteiro? casado ou Cara, Pra A maioria saber, que- é pra medir o nível de estresse? Eu acho que também tem um pouco disso. Eu acho que a Roberta muito. fala uma coisa que me chama muita atenção também, e uma coisa que fica nítida na Gretchen, principalmente agora no final, é os procedimentos químicos, né, gente? A gente precisa de entender que os procedimentos químicos, eles também danificam. Talvez não tão necessariamente a questão do desenvolvimento no crescimento, que também afeta, mas não é o principal motivo, mas os procedimentos também químicos, eles vão trazer uma alteração na integridade, né? na estrutura Do do fio. fio. Isso é muito importante ser Tá analisado. maluco ali. E aí você tocou num ponto, e a gente vai ter que conversar muito ainda, viu, Fabi, que você tá bem alopática. Tipo assim, a pessoa vai envelhecendo e ela vai perdendo o cabelo. Não vai, não. É o Assim. seguinte, até um tempo atrás, sempre se analisou que a mulher, durante um tempo, ela teria uma quantidade de unidade folicular, que é o quê? São as células que produzem o cabelo. E depois ela iria diminuindo. É igualzinho Os ovular. óvulos. É igual. Só que depois, o que começou a se perceber? E aí, gente, eu quero chamar a atenção para todos os profissionais, para que a gente discuta muito sobre isso, que tem uma coisa que se chama priorização metabólica e reserva metabólica. O que a gente percebe? Duas coisas que a gente sabe que vai acontecer com a gente sempre. A gente vai nascer e vai morrer. Isso é fato. O que me leva a morrer mais rápido ou demorar mais a morrer? A quantidade de células que eu consigo manter em uma harmonia.
certo? Uhum. A gente percebe que quando a gente era novo, a gente comia um tanto de coisa e não fazia mal. Hoje você come com a idade que a gente tem e já não faz tão bem. É porque eu fui diminuindo essas células que favoreciam a minha saúde. A mesma coisa acontece quando a gente vai envelhecendo e percebe que você vai diminuindo densidade folicular. Uhum. Isso demonstra necessariamente que nós não cuidamos da nossa saúde da maneira adequada e por isso você está perdendo cabelo. Só que como isso é muito comum em quase 90% da sociedade não cuidar da saúde, então diminuir a quantidade de cabelo virou normal, mas eu não aceito como Eu normal. também não acredito que seja normal. E aí é o que a Roberta falou. Por que é interessante ter tricologistas que te acompanham? Por exemplo, Fabi, você quer ficar bonitona, gostosona da academia e tudo mais. O que você faz? Você procura um nutricionista, você procura um ortomolecular, você procura um personal trainer, para você ter toda uma estrutura e ter esse padrão, um padrão estético que você deseja. E muitas vezes a gente não leva em consideração isso com o cabelo. Você vai, você ouve na internet uma pessoa que não é profissional, um blogueiro, eu respeito, mas eles desrespeitaram Mas as eles profissões. mandam muitos clientes O pra que que ele gente. falou? Eles mandam muito. Mano, depois Depois que da o cliente cagada que fez. O que ele falou? O Não tô sabendo. blogueiro chega e fala assim, usa óleo de coco no cabelo. Ah, tá, sim. Ou, Toma as não, gominhas. toma Babosa, gominha, abacate. usa abacate. E aí o que vai Tem um acontecer? tricologista aí que ele é o senhor Babosa. Exatamente. Não sei. E aí É o que ele acontece? acredita, né? A gente o que vai acontecendo? É o que aconteceu com ela. Ela foi fazendo as coisas e não percebeu as consequências que queria trazer. Então, se eu quero ter cabelo até o dia que eu morrer, eu preciso realmente de ter um profissional que me oriente de uma maneira adequada e eu tenha consistência e persistência em tudo aquilo que eu faço. E eu falo com os meus pacientes, mesmo os que têm alta, né? Vem aqui uma vez a cada ciclo capilar. Vamos acompanhar o seu ciclo capilar, né? O seu ciclo de queda do cabelo. A cada 3 meses, vem uma vez. Vem fazer uma consulta, vamos ver a tricoscopia, vamos ver se tem perda, se está crescendo, como é que está esse cabelo. Então, esse acompanhamento, eu falo a mesma coisa de você ir no ginecologista anualmente, né? De fazer um check-up anualmente. O nosso cabelo, ele tem um ciclo dele. Então, vamos fazer uma consulta a cada ciclo, cada 3 meses. Exatamente. Para a gente identificar se tem alguma perda aí. Mas eu queria falar um negócio com você, que tem aparecido muito no meu consultório. Eu queria saber a sua opinião e o que você pensa disso, tá? Sim. Eu tenho recebido muitas mulheres. Esse último mês foram 5, só nesse último mês, tá? Com a alopecia fibrosante frontal. Nossa. Está crescendo assustadoramente. E, inclusive, eu conversei com a Associação Brasileira de Tricologistas e Terapeutas Capilares, a Abratec, para a gente fazer uma campanha de conscientização, igual o câncer de mama, para a mulher ela começar a perceber os sintomas, né, da alopecia fibrosante frontal e ela já começar a tratar. Nossa. Né? Sério isso? Porque é muito sério. É muito triste, é uma doença, assim, eu até Muito repito, triste, sofrida, Sim. dolorosa para a mulher, Exatamente. tá? Para quem não conhece, gente, a alopecia fibrosante frontal, a mulher ela vai perdendo a headline e a testa vai ficando maior até chegar aqui na área doadora. Exato. Eu já tenho paciente só Homem para também doadora. tem. Raramente. Quase não Raramente? tem. Raramente. Por que Roberto. acomete mais Pois é, as isso que eu mulheres? queria Um ponto que eu queria já discutir com você em relação a isso normalmente, quem são as suas pacientes com esse diagnóstico? Pacientes mulheres acima de 40 anos, iniciando o climatério. Ok. E são negras, brancas, pardas? Você consegue me trazer um pouco A sobre maioria isso? são mulheres negras. A maioria. Então, e aí é um ponto que eu gosto muito. E eu quero, já que você está salpicando isso, eu queria trazer por uma outra favor. coisa. Quantos homens você já atendeu com tricoptilomania? Que é a mania de arrancar cabelo. Nenhum. E Que quantas eu tenha- mulheres você já atendeu? Várias. Ixi, várias. Olha para vocês verem. Várias. Aí, gente, eu tenho uma frase que eu falo que é o seguinte: eu não acredito em coincidências, eu Também analiso não. as evidências. Um dos pontos que eu gosto muito de observar, mas eu quero falar depois a fundo um pouco da Uhum. causa, está relacionado, por exemplo, por que são mulheres negras? Normalmente as mulheres negras, principalmente na infância, nós tivemos muito uma alopecia por tração. Uma Sim. grande maioria Tenho das algumas mulheres, também. né? E aí o que acontece? Prende o cabelo muito Sim. muito forte aqui, e eu traciono esse cabelo.
Isso, ao longo do tempo, essa tração vai trazendo um processo de cicatrização. Aí, o primeiro ponto que todo mundo vem me questionar, mas por que isso só começa a ser estabelecido quase na menopausa? Isso. É porque eu começo a ter um processo inflamatório cicatricial há muito tempo. Isso vem de muitos anos e eu não trato esse processo. É um dos primeiros pontos. Sim. Um outro ponto que está sendo discutido muito e que eu acho sensacional, mas aí a gente vem entrando em papo de gente maluca, que se chama Eita. odontologia Quem é biológica. maluco, Vocês já né, ouviram não? falar sobre isso? Que a gente Como é que é? usa Repete aí. odontologia biológica. É incrível. Odontologia? Odontologia Uhum. biológica. A gente usa os dentes e cada dente tem uma relação com o órgão e Que ele também isso, está que loucura. integrado à nossa saúde. E as especialistas, hoje uma das maiores referências em medicina integrativa e biofísica que eu conheço, doutora Elisete Kaffer, Sim. ela fala muito sobre isso e que tem uma relação muitas vezes com uma questão odontológica. Caramba. Impressionante que a maioria das pacientes que eu já peguei, eu não sei se é você, mas eu acho lindo a sua Uhum. proposta, porque se a gente começa a pegar todas Sim, essas pacientes cara. e discutir as coisas em comum que ela tem, fala, mas não é que você tem razão nisso que está sendo falado? Porque tem controle. A gente Exatamente. consegue controlar a doença para ela não Exatamente. avançar e a mulher não perder o cabelo. Exatamente. E aí, gente, falando dos dentes, é muito interessante que se você pegar, nós estamos falando de uma região que está completamente Totalmente interligada, cara. interligado. Você entende? Peraí, se aqui eu tenho uma circulação, essa circulação ela se compõe nessa circulação. E por que essa circulação não chega aqui? Talvez o processo cicatricial começou aqui. Olha pra você, assim. Nossa, é muito louco. E aí, você fala com os caras, não, tá maluco, esses caras tão doidos. Mas eu acho que existe uma coisa interessante a ser analisado. E um outro ponto muito interessante, já falando das mulheres então, pessoal, falando da tricoptilomania, por exemplo, Uhum. o que acontece? Hoje nós sabemos que as mulheres, vocês alcançaram lugares maravilhosos no mercado e são belíssimos. Mas o esforço para a mulher chegar nesses lugares Sim. ainda é muito maior Sim. do que do homem. Aí nós vamos tratar sobre uma outra questão social, mas é interessante olhar para esse Que ponto. está interligada. Não, E que com- tudo tá. está interligado, e se a gente for pensar, por exemplo, eu quero fazer um desafio para a gente enquanto profissional, e para quem não é profissional também, hoje eu passo na rua e fico analisando. Eu tenho uma média de a mesma quantidade de homens que eu vejo com problemas capilares, eu tenho começado a ver em mulheres. Mulheres também. também. Aham. Inclusive, Gente, a alopecia androgenética E acelerou assim, isso. e por quê? Não é simplesmente por fator estressor, não. É porque nós estamos tendo um transicionamento em todo esse espaço que está fundamentando esse adoecimento no gênero feminino, né? Sim. E aí a gente está tendo um comprometimento seríssimo da saúde dessas mulheres. E se a gente se unir, a gente largar de mão um pouco dessa questão da concorrência, para a gente se unir, para a gente trazer uma afirmação da importância do nosso posicionamento com essas mulheres, vai favorecer a saúde de todas as mulheres no Brasil e no mundo. E, onde quer e que a outro gente índice, esteja. a maioria nem sabe o que é alopecia Exatamente. fibrosante. Elas chegam falando, eu tô com queda, eu já perdi a frente aqui do meu cabelo. Exatamente. Elas O não nível têm de consciência ideia é baixo. que elas têm uma doença, que é uma doença cicatricial, Sim, uma doença que provavelmente começou ali na sobrancelha exatamente. e poderia ter sido evitada quando percebeu ali a queda, né? Poderia ser controlada. Mas e quando procura a nossa ajuda é porque já está já está muito muito avançado. avançado, né? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, estima-se que 42 milhões de brasileiros sofrem com algum grau de queda de cabelo. Então, você que é terapeuta capilar, tricologista, você tem que alcançar essas pessoas. É muita gente que você tem para tratar, tá? E vou falando, se seu conteúdo não for muito relevante e não alcançar muitas pessoas no orgânico, você tem que fazer tráfego pago, tá? É só um recadinho que eu queria deixar aqui. Né? Então, aqui, estamos chegando ao final do programa. David, você é uma enciclopédia. Assim, a Roberta, ela já é uma professora para mim, né? Só que, assim, a Roberta também é uma fonte inesgotável de conhecimento. Eu estou sempre perguntando, né, Rob? Estou sempre Sim. querendo saber da área, apesar de não ser tricologista, terapeuta capilar. Eu me envolvo, né? E, assim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero que você volte mais vezes e fale do certeza. seu produto, que eu achei o máximo você desenvolver um produto. Achei, assim, sabe, sensacional, assim, superior uma pessoa, né, desenvolver um produto. É diferente, né, do que você só usar um produto que já existe. Então, assim, eu queria que você deixasse um conselho, né, uma reflexão, o toque
do David para as profissionais que estão iniciando na terapia capilar, né? Que você é professor, então, assim, o que você... Se você pudesse dar um conselho para todas as pessoas que estão iniciando na terapia capilar, o que você falaria para essas pessoas? Então, o meu conselho para qualquer profissional, seja terapeuta capilar, seja tricologista, é que você fundamente o seu tratamento na causa, né? O fundamento do tratamento da terapia capilar está na causa. E quando eu descubro a causa, além de sair como uma premissa que a maioria dos profissionais não estão atentos a isso, eu ainda dedico a esse paciente um tratamento personalizado e individual. Isso significa que eu vou atuar de uma maneira individualizada sobre esse paciente, demonstrando para ele, como eu falei, eu vou pegar na sua mão e vou te dar a energia que você precisa para fazer o caminho de volta e para que a gente consiga alcançar o resultado esperado. Mais do que esperado em ter o cabelo é de ter como premissa a maior riqueza que nós temos na vida, que é a saúde. E aí, então, foque na causa e insista em convencer o seu paciente que ele precisa ser o seu companheiro nessa jornada de trabalho. A Rob fala muito isso, faz muito isso, né, Rob? Eu só tenho a te agradecer, David, por ter vindo aqui compartilhar o seu conhecimento. E de todo o meu coração, eu fico muito feliz de ter profissionais assim como você. Obrigado. Que preocupa com a saúde das pessoas, assim. Eu que agradeço. Isso é fundamental. Isso é raro. Hoje. Isso é raro. Que não é só business, né? Não é só saúde. É propósito. E a gente vai nessa luta da alopecia fibrosante frontal, que é meu propósito. Estranho. Gente, a gente vai fazer um depois só para falar então de fibrosante, hein? Ai, total. Nossa, a gente precisa cuidar dessas mulheres. E era assim, era raro ver, né? Agora tô vendo bastante assim também. Rob, um conselho, né? Para assim, você é uma profissional que tem vindo, né? Tem aumentado o seu sucesso, sua visibilidade ao longo desses últimos 2 anos, vamos dizer assim. E, assim, qual o conselho que você dá para as profissionais e os profissionais que não estão tendo sucesso na área da saúde capilar? Gente adoecida tem... Todo mundo tem um problema capilar na vida, gente. Todo mundo. Tô errado? Todo mundo tem. E provavelmente você pode não estar fazendo... além de você não estar fazendo um trabalho de ser reconhecido, você pode estar atuando da forma errada, talvez você não encontrou o seu nicho, talvez você não encontrou, de fato, o seu propósito em relação ao tratamento, como que você está tratando essas pessoas. Às vezes você está vendo só um negócio, só uma aplicação de produto, e não está conseguindo comunicar ali com as pessoas as quais poderiam comprar o seu produto. Então, observe. Quem que é o seu? Primeiramente, quem que é o seu nicho de mercado? Quem que é o seu paciente? Quem que você quer atender? O que você vai resolver? Qual que é a dor que você vai resolver? E fazer com que se comunique de uma forma correta, com uma boa estratégia de marketing, muito estudo, muita leitura de artigos, muito conhecimento, seguir os profissionais sérios do mercado. Então, tem que fazer essa análise aí. Porque, cara, gente, todo mundo tá doente. Então, tem gente só que não sabe que ainda que você existe. Mas que tem paciente para você tratar, tem sim. Você tem uns montes. Assim, um conselho que, na verdade, é uma frase do Philip Kotler, que é o pai do marketing, né? Que é: a melhor maneira de você conquistar o cliente é você conhecê-lo melhor do que ele mesmo. Uau. Né? Exato. Isso, assim, a gente traz isso para a terapia capilar e para o marketing também, né? Como que você quer criar os melhores conteúdos, você quer entregar informação, você tem que conhecer o seu cliente melhor do que ele mesmo, né? Nem ele sabe que ele precisa tanto de você assim. Então, assim, se você... É isso. Valeu.